E aí, vamos lá? Vamos fazer mais essa? Vamos ler primeiro aqui esse texto para a gente entender melhor aqui as questões referente a esse texto, né? Então, ele fala o seguinte: leia o texto para responder as questões. E aqui ele diz, né? Satélite com quase 30 anos vai cair na Terra. Saiba onde e quando, né? Então, essa questão que envolve aqui satélite, no caso, é um texto que vai discutir essa questão aqui dos satélites, né? Então, você já imaginou, né? Por que que, por exemplo, os satélites caem, né? Vocês têm essa percepção, né? Como é que eles se mantêm lá em órbita? Eu não sei se o texto vai abordar isso, né? Mas são questões que realmente são pertinentes para a gente relembrar ou a gente saber, né? O porquê que a gente lança satélites no céu, para que que eles servem, como é que a gente faz isso, quanto tempo demora eles lá em cima, né? Então, são questões bastante relevantes para a gente entender um pouco aí de como que a ciência evoluiu para a gente conseguir fazer tal feito, né? Então, aqui ele fala o seguinte aqui no texto, né? O satélite europeu ERS-2, né? Geralmente, satélite tem esses nomes complicados, né? Geralmente são siglas, são letras, né? Não tem um nome assim, satélite X, Y, não, é uma coisa assim mais, até mesmo porque deve ser um nome grande, né? Então, eles dão uma abreviada essa questão aí do nome do satélite, né? Então, ele fala, né? Então, voltando aqui, né? O satélite europeu ERS-2 cumpriu sua missão de observação na Terra e agora volta para casa. Maior parte dele deve queimar na atmosfera. E você deve lembrar, de fato, quando um objeto entra na atmosfera, devido ao atrito que tem no ar, né? Então, ele vai ganhando, vai esfregando esse ar aqui em altíssima velocidade e com isso ele vai se desfazendo, né, no próprio ar, né? Eu acho que uma pequena parte apenas consegue tocar aqui o chão, uma grande parte literalmente é incinerado quando entra aqui na atmosfera do planeta. Lembrando que fora do planeta, como não tem ar, então não tem atrito, né? Então se não tem atrito, lá ele está tranquilo, né? Quando ele entra de novo onde tem ar, onde tem atrito, né, em altíssima velocidade, causa esse efeito aí de que a gente chama de incineração. E aqui ele fala, né, foram quase 30 anos de trabalho em favor da ciência. A aposentadoria, entre aspas, né, pessoa, você cumpriu seu papel, agora você vai queimar, né, uma coisa meio esquisita, né, mas aqui ele diz, né, então, depois de 30 anos de trabalho, em favor da ciência, a aposentadoria completa do satélite europeu ERS-2 acontecerá nesta quarta-feira, dia 21/2, quando o equipamento reentrará na atmosfera da Terra. Ainda como eu comentei, quando ele entrar, infelizmente não tem como pegar, recuperar, guardar ele, né? Não, ele vai sofrer na reentrada, vai ser destruído, vai incinerar e provavelmente uma pequena parte apenas vai chegar a tocar o solo, né? E normalmente eles fazem essa reentrada, né, de preferência para que caia no mar, né? Então, para não ter nenhum dano aí, cair sobre uma cidade, cair sobre né, uma região aí povoada, né? Então, normalmente eles programam essa reentrada, né, e a trajetória dele para cair, aí no caso, em alto mar, tá? E aí, continuando aqui o texto, ele fala, né, o RS-2 se tornou um dos primeiros projetos de observação da Terra, ao ser lançado ao espaço dia 21 de abril de 1995. Talvez aqui vocês que estão assistindo esse vídeo, né, tenham nascido nessa época, né, ou nem tenha nascido ainda, né? E aí ele diz aqui, os cientistas da Agência Espacial Europeia, ESA, esperam que a reentrada aconteça por volta das 21 horas, horário de Brasília. O ERS-2 irá quebrar-se em fragmentos a cerca de 80 quilômetros acima da superfície da Terra, e a grande maioria vai queimar na atmosfera, como eu comentei lá no início aqui do texto, né? Alguns fragmentos poderão atingir a superfície da Terra, onde provavelmente cairão no oceano. Nenhum desses fragmentos contém quaisquer substâncias tóxicas ou radioativas, avisa a agência, né? Então, como eu disse, né, anteriormente, eles programam, né, a trajetória para que de fato eles caiam, né, em alto mar sem nenhum dano aí para uma região povoada, uma região densa de pessoas que pode aí provocar algum acidente mais grave, né? Então, continuando aqui o texto, ele fala: espera-se que o equipamento seja visto por um mínimo tempo quando começar a queimar na atmosfera, né? E aí ele fala que o peso do ERS-2 no lançamento, incluindo combustível, era de 2.516 quilos, ou aproximadamente 2,5 toneladas, né? Como comparação, as reentradas recentes incluem o UARS de 6,5 toneladas em 2011 e o enorme impulsionador Long March 5B, que lançou o módulo principal da Estação Espacial Tiangong
de 2022 com 23 toneladas, né, então olha quanto, né. Então se comparar aqui, né, fazendo essa comparação entre esses satélites, né, o ERS-2, que tem apenas 2,5 toneladas, né, a gente pegar outros aqui que já fizeram a reentrada com 6,5 de tonelada e, né, e esse aqui da China com 23 toneladas, então comparando, né, comparativamente a gente percebe que, né, que o que vai entrar aqui, digamos, é referente aos outros, né, digamos assim, tem uma massa até pequena em relação aos outros, tá bom? Então qual que era a missão do satélite ERS-2? Quando foi lançado a partir do foguete Ariane 4, no Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa, em 1995, o ERS-2 era um dos primeiros aparelhos feitos para observar fenômenos na Terra. Tinha como objetivo monitorar massas terrestres, oceanos, rios, vegetação e regiões polares. Ele acabou oficialmente as missões em 2011. Sem combustível ou bateria, o RS-2 tornou-se somente um lixo espacial e entrou na fila para fazer parte do Programa Europeu para Mitigação de Detritos. E aí você deve estar se perguntando, né? Por que geralmente o satélite a gente sempre lança ali próximo à linha do Equador, né? Então você pode ver que o satélite aqui no caso foi lançado da Guiana Francesa, que fica ali lá em cima, né? Em cima da Amazônia, ali perto da Amazônia, perto do Pará. E até mesmo a Flórida fica mais próxima aqui, o possível, né? Aqui também dessa linha do Equador, aqui do centro do planeta. E por que que é sempre bom a gente fazer? O Brasil tem um lançador de foguetes, no caso, deu problema, lá em Alcântara, no Maranhão, né? Então a gente sempre procura locais ou localidade onde se aproxima muito dessa linha central do planeta. Por que que é feito ali esses lançamentos? Porque ali a gravidade é menor. Então, se ali a gravidade é menor, é gravidade menor, professor? É. Então, tem regiões do planeta onde a gravidade é maior e tem regiões do planeta onde a gravidade é um pouco menor, tá? E aí, continuando aqui o problema, né, para finalmente, né, vendo aqui qual que é a pergunta aqui da questão, ele fala assim: atualmente há quase 26 mil objetos na órbita da Terra. É muita coisa, né? Já imaginou? Tudo bem que ela é grande pra caramba, tem bastante espaço até, mas é muito objeto lançado aí no espaço, né? Então, 26 mil objetos orbitam aqui no caso a Terra, e o número tende a crescer com o aumento de lançamentos, principalmente para o incremento da internet, né? O Elon Musk aí, né, ele tem a pretensão de fazer uma rede que engloba aí todo o planeta, né, em relação à questão da internet. Não é eu fazendo propaganda aqui do cara, né, enfim, é uma pretensão dele, não sei se vai ser cumprido isso, né, enfim, né, vamos ver quais serão aqui a cena dos próximos capítulos em relação a isso, né? Além da citada pelo texto, que outras funções um satélite como o ERS-2 pode possuir, né? Então, além do que o texto colocou, né, que era a questão do monitoramento ali de algumas regiões e tal, né, quais seriam aqui, no caso, as suas outras funções? O que que diz aqui? Então, a função, né, entre outras coisas, a função de um satélite, por exemplo, é regular as marés? Eles têm essa capacidade de regular a maré? É lógico que não, né? Pessoal, o satélite manda um comando, manda, sei lá, que é uma onda, um pulso eletromagnético que regula a maré, não tem nada a ver. O que, na verdade, regula a maré é a Lua, né? É a Lua que faz a questão da maré alta, maré baixa no planeta, devido à atração gravitacional entre a Terra e a Lua, né? Então, a Lua que regula, no caso, as marés. Não tem nada a ver com a questão aqui de satélite, não, tá? O que que diz aqui o item B? Ele fala transmissão de dados e informações, correto, né? Então, essa é a função de um satélite, né? Então, os satélites, eles têm como uma das premissas é fazer, a função deles é essa, né? É transmitir dados de informação e também, né, agora, com o futuro, a questão da internet, né? Internet via satélite ainda, que é muito caro, né? Mas quem sabe no futuro aí. Letra C. Iluminação noturna, né? Não tem nada a ver, né? Já pensou, é o satélite que vai iluminar o céu à noite? Não tem nada a ver. Letra D diz observações astronômicas, correto, né? Então a gente temos lá o James Webb, por exemplo, que faz essa função, né, de observar a formação do universo, as galáxias, os planetas, né? Então a função também é a questão da pesquisa, né? E a letra E diz, né, monitoramento meteorológico, sim. Então, uma das principais funções, né, do satélite, além das também transmissões de dados e informação, é fazer esse monitoramento meteorológico, né? Questão de queimadas, questão como é que está vindo um tornado, está vindo, né, ou seja, qualquer mudança de tempo, né, de chuva, de tempestade, né, eles fazem aí, no caso, esse monitoramento aí para o ser humano. Então, a gente observa, né, que eles têm essas seguintes
funções além do texto que a gente acabou de ler, né? Então, aqui no caso, a transmissão de dados, aqui nós temos também a observação astronômica, né, de pesquisa, e também nós temos aqui o monitoramento meteorológico, né? Então, a gente pode marcar essas três funções aqui, né, como é importante qualquer função de um satélite, por exemplo. Tranquilo? É isso.